Podem tomar assento, queridos. Eu quero fazer ainda aqui algumas menções, antes de entrar propriamente na palavra. A primeira delas, irmãos, é que nós estamos enfrentando alguns problemas técnicos hoje, devido às fortes chuvas que nos alcançaram pela madrugada, e por isso mesmo demoramos a entrar online, tanto no Facebook quanto no YouTube, mas conseguimos. Todavia, a transmissão não está com a qualidade natural daquilo que nós estamos filmando aqui na igreja e chegando aos equipamentos de alguns irmãos que estão online em várias partes de nossa cidade. Então, nós pedimos aí compreensão. Estamos gravando também para que na hora que subirmos a imagem, ela possa subir então na imagem adequada, que é Full HD. Então, nós louvamos a Deus pelo privilégio de termos equipamentos para assim poder fazê-lo, e isso advém da oferta dos irmãos, do trabalho, de dedicação e fidelidade nas células, na sua fidelidade ao Senhor e seus dízimos e as suas ofertas, para que nós possamos dar este conforto aos irmãos que não podem se deslocar das suas casas para estarem presentes, como é o caso do pastor Miguel e da pastora Jonadá, que já tem idade de mais de 70 anos e nesses dias ele está se recuperando de uma infecção urinária. Então nós continuamos pedindo oração. Ainda tenho que pedir oração pelo irmão Renan, está internado no hospital. Os irmãos sabem que nós estamos lutando junto com ele em oração para vencer um câncer, e nesses dias foi acometido por uma bactéria, passou por uma cirurgia de raspagem e está se recuperando no hospital. Vamos orar por ele e pela família, a irmã Marilza e seus filhos. E hoje pela manhã eu peço ainda também oração pela minha filha. Ela não se encontra presente hoje, não pôde participar do louvor, não sabemos o que aconteceu, mas amanheceu com muitas dores abdominais, sem razão, vômitos, e não consegue se deslocar. Então, a pastora Elia está com ela, nós já oramos pela manhã, cremos na cura, e não vamos aceitar nenhuma outra enfermidade que venha nos assolar mais um pouco. Então, eu quero que você agora também lembre de um ente familiar, de alguém da sua família que está enfrentando dificuldade com relação à enfermidade. Põe a mão à altura do seu peito, onde você está aí agora comigo, tanto online quanto aqui, e nós vamos orar para repreender as enfermidades, irmãos. Nós não podemos ficar aceitando passivamente que esse vírus continue a matar de forma tão agressiva, e nós sabemos que não é a ciência que tem a resposta. A ciência trabalha para ter a resposta. A ciência é muito importante, pois Deus deu sabedoria ao ser humano. E aí vai chegar vacina, vão chegar remédios, mas quem realmente resolve todas as coisas é o nosso Senhor Todo-Poderoso. Então, nós podemos orar a Deus. E a palavra nos garante que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então nós precisamos de cura mesmo. 2 Crônicas 7,14, você pode encontrar esta palavra. Oremos então. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos buscando do Senhor cura. Ó Deus, alguns podem não acreditar, podem não depositar a sua confiança no Senhor, mas nós depositamos toda a nossa fé no Senhor. Ó Deus que sara. Com isso, ó Deus, nós entregamos nas mãos o nosso povo brasileiro, as pessoas, ó Deus, que estão enfrentando, ó Deus, enfermidades, clamando por Ti para superá-las, famílias em desespero. Não podemos continuar, ó Deus, batendo recordes de morte, Senhor, e inclusive sem vagas em necrotérios. Nós queremos vagas sim, ó Deus, e temos vagas e muitas abertas no céu, ó Deus, nas igrejas, para que a Tua palavra continue a ser propagada com firmeza e fé. Ó Deus, nós oramos também pelos nossos irmãos acometidos de enfermidade, pelo Renan, ó Deus, pela Marilza, por tantos outros, ó Deus, na família dela que estão enfrentando, ó Deus, essa enfermidade lá, o seu esposo Renan. Cura plena é o que nós cremos, pois o Senhor está atuando na vida do pastor Miguel, ó Deus, dos entes familiares, todos que foram acometidos por Covid-19, ó Deus, nos ajude a vencer no Senhor, em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos. Eu quero compartilhar
com você nessa manhã a mensagem bíblica sobre o tema Enfrentando Tempos Tenebrosos. E aí eu quero, por gentileza, solicitar de você para se colocar de pé e abrir a sua Bíblia comigo. Por gentileza, Gabriel, vem aqui. Rápido e veloz e rasteiro. Fala no gabinete, pega meu celular. Ele está naquela parte redonda lá no gabinete. Filipenses capítulo 4. Nós vamos nos centrar aqui, irmãos, a partir do verso 3 a seguir. Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 3. Enquanto você está procurando o texto aí, nós hoje, irmãos, estamos com a volta do IBV Kids, e por estar exatamente desacostumado a falar sobre isso, eu até cometi uma falha aqui, e eu quero liberar as nossas crianças com cuidado, todo mundo de máscara, bonitinho, né? Para lá atrás, está lá o tio Sérgio, ali está a Ana Paula passando, vocês vão sair por aqui, ó. As salinhas estão preparadas com distanciamento, álcool gel, tudo higienizado, para que tenhamos a escolinha. Pedir às crianças para não tirarem as máscaras, os professores ficarem com todo cuidado. Está tudo preparado, irmãos, como na escola. Nós só voltamos hoje, exatamente por causa de seguir os protocolos, da forma como tem que ser seguido. Fizemos investimentos, um trabalho lindo das nossas irmãs do IBV Kids. Então, entrega o seu filho ao Senhor e confia nele, né? E Ele vai cuidar. Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler dos versos 4 a seguir. Podemos? Eu vou ler na tradução atualizada, revista atualizada no Brasil. Então, se você tiver uma outra tradução, pode ser que vai dar alguma diferença, mas essa é a revista atualizada no Brasil, é a mais moderna tradução no Brasil, e eu quero aqui compartilhar com você nesta tradução. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz seja convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Pode assentar, por gentileza. Enfrentando tempos tenebrosos. Aqui vemos Paulo escrevendo à igreja de Filipos, e nessa sua escrita, ele compartilha seu coração. Fala da ajuda que recebe, mas que não cabe a ele confiar nessa ajuda, mas sim confiar no Senhor Deus, que é o seu sustento. Então ele fala da confiança no Senhor, de sua entrega ao Senhor, das dificuldades que enfrentou durante sua caminhada como um líder apóstolo. Compartilha a vitória no Senhor e passa uma palavra de ânimo para a igreja, que naquele tempo também estava enfrentando dias difíceis. Eu vejo pela palavra de Deus, queridos, que a verdade ministrada por Jesus a nós não foi diferente na vida dos discípulos, nem dos apóstolos, nem dos pais apostólicos, em toda a história da igreja, e não é diferente agora. Jesus nos deixou claro: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, com esta mensagem desta manhã, o intento do Espírito Santo conosco é nos ajudar a nos focar, não na primeira parte simplesmente da palavra de Jesus, de que teríamos aflições, mas na segunda parte em que nós precisamos ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. E uma vez que somos dele, uma vez que somos os filhos dele, obedientes ao comando do Senhor, nós somos então firmes na palavra, no que diz respeito às verdades espirituais e que também diz respeito às obrigações naturais. Então, a nossa caminhada é uma caminhada plena de obediência ao Senhor em sua palavra. Então eu quero aqui com isso trazer a você como é que nós vamos enfrentar esses tempos tenebrosos que não são de agora. Enquanto a igreja está na terra, ela vem enfrentando, não é? E a palavra de Deus continua nos ajudando. Efésios capítulo 6, se você puder abrir aí a sua Bíblia, antes de entrar propriamente no cerne da palavra, fala que nós precisamos, queridos, nos atentar para uma luta poderosíssima. E essa luta poderosa, ela não é contra pessoas, nem contra ideias de pessoas, nem contra as filosofias das pessoas, mas é contra os principados, as potestades, contra as hostes espirituais da maldade, como algumas traduções dizem no verso 12 do capítulo 6 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Aqui na revista e atualizada no Brasil diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E é para isso nós precisamos da armadura de Deus. E aí o apóstolo vem falar aqui no capítulo 6, a partir do verso 13 até o verso de número 16, 17, e aí toda aquela parte de tomar a armadura de Deus, que você já conhece, como nós podemos fazê-lo.
Mas a tradução aqui deixa claro sobre o enfrentamento do mundo tenebroso. O mundo tenebroso, queridos, é um mundo espiritual maligno. A nossa luta é contra ele. É contra este império do mal, que potencializa as dificuldades, os desafios, as aflições que nós comumente enfrentamos no mundo natural. Por isso que Jesus disse que teremos aflições. As aflições do mundo natural, já se diz, advêm de causas naturais. O problema é que o mundo tenebroso potencializa estas dificuldades. Porque o enfrentamento do mundo natural pelo ser humano é uma consequência de seus atos pecaminosos. Já desde a rebelião adâmica, o Senhor disse que seria com o suor do rosto que agora o homem iria conseguir o seu pão, não é? Antigamente havia trabalho, mas era um trabalho livre. Tem gente que acha que o trabalho é consequência do pecado. Não, o trabalho é uma ordem de Deus, pois ele mandou Adão lavrar e cuidar do jardim. Eu até gosto de brincar que as duas profissões mais antigas do mundo são a de agricultor e de vigilante, né? Lavrar e vigiar o jardim. Mas depois do pecado agora o trabalho seria dolorido, ou seja, de aflição. Além disso, a terra iria produzir objeção para que o trabalho viesse a ser com a facilidade que era antes. Ia crescer espinhos no meio das plantações, haveriam plantas venenosas, a terra daria outro tipo de vegetação que não só de alimento, haveria uma inimizade entre o homem e os animais, toda uma dificuldade que se apresentou a partir de então. Então, a aflição advém do mundo natural pós-pecado, mas o ser a aflição tenebrosa é uma potencialização do império das trevas. Quando os discípulos, por exemplo, tentaram atravessar o mar da Galileia para ir às regiões das 10 cidades gregas conhecidas como Decápolis, eles enfrentaram uma tempestade tão grandiosa no mar da Galileia, que o barco onde eles estavam, e Jesus estava dormindo na polpa, estava para afundar. Fizeram tudo o que podiam, e eram homens experientes em enfrentar as dificuldades naturais daquela região. Eu tive a oportunidade de um tempo atrás estar lá, e foi nos informado que ao cair da tarde, tem comumente uma tempestade no meio do mar. E aí então, aquela tempestade que Jesus enfrentou e os discípulos era diferente. Tanto é que quando acordaram, Jesus, Senhor, você não está percebendo que nós vamos afundar? Jesus repreendeu o vento e o mar. E aí então houve bonança. Não é que o vento e o mar não estão sobre as ordens de Deus? Estão sim. O problema ali foi a repreensão. A palavra lá grega quer dizer um enfrentamento espiritual. Houve um levante no mar para vir produzir uma objeção, uma dificuldade para que Jesus chegasse do outro lado. E quem acompanha os textos dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nessa parte é claríssimo que quando Jesus chega do outro lado, já vem de pronto a seu encontro um homem saindo dos cemitérios, cheio de demônios, tantos demônios, que ele vivia nos cemitérios trazendo rasgo em seu corpo, amarravam-no em correntes e ele arrebentava as correntes, causava grande tristeza aos seus familiares, e imediatamente um homem endemoniado se pôs aos pés de Jesus, clamando: por que viestes nos atormentar antes do tempo? Jesus repreendeu os demônios na vida daquele homem. Os demônios se apresentaram como legião, entraram numa manada de porcos e mataram todos os porcos, precipitando-os nas águas. Interessante isso, não é? Porque eles não puderam parar Jesus no mar, mas levaram as pessoas a não aceitarem a Jesus, matando a sua criação, os porcos. E aí então eles expulsaram Jesus de suas terras, não recebendo
a mensagem transformadora. O mundo tenebroso, ele tem como objetivo trazer frustração ao império, ou melhor, ao reino de Deus, com a manifestação da vida da salvação. O objetivo, portanto, é único: impedir a salvação das pessoas, impedir a cura e transformar o estado de paz em desequilíbrio. Então, é com isso que nós estamos enfrentando. E não é só agora, é em todo tempo em que nos tornamos filhos de Deus, em todo o tempo que nos damos a governança do Senhor, para sermos agentes, embaixadores do reino de Deus. Nesta caminhada, portanto, nós precisamos saber o que fazer. E aí o apóstolo Paulo vem aqui compartilhando com os irmãos lá em Filipos, como foi a sua trajetória de enfrentamento aos levantes do império tenebroso, dos tempos tenebrosos que ele também enfrentou. E ele disse: eu soube com toda certeza a ter fartura, quanto a ter escassez. Eu soube ser humilhado, desprezado das pessoas, como também soube ser honrado. Nada disso me abalou, pois eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos repetir essa frase, irmãos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso não pode ser apenas uma frase repetida aí, balbuciada por nós, sufocada pela máscara, não é? Que olha o mundo tenebroso nos impondo uma verdade que estava clara na vida das pessoas, em seus relacionamentos. Máscara, agora as máscaras são evidentes, não é? Não pode ser apenas uma frase sufocada, tem que ser uma frase com uma realidade do coração. No Senhor, nada pode nos deter. É por isso mesmo, querido, que nós não estamos recuando. Não estamos de forma nenhuma retrocedendo. No final de semana e nos últimos dias da semana que passou, a igreja foi atacada o tempo todo nos meios de comunicação. É um absurdo que pastores mantenham as igrejas abertas. Meus irmãos, nós estamos o tempo todo orando, e o governo deveria, e a mídia, e todos deveriam dar graças a Deus que existem as igrejas, porque é aqui que a paz espiritual, é onde a mensagem está sendo transmitida, é onde o acalento está sendo recebido. Pois se nós fôssemos viver com tudo que a mídia propaga, nós iríamos nos autodestruir, não é? Porque por causa da Covid não podemos mais fazer nada, não é? E meu amado e minha amada, por mais que nós venhamos e precisamos ter sim os cuidados de afastamento social, usar máscaras, álcool gel, já se sabe que isso é apenas paliativo. Uma hora a enfermidade vai chegar, nós só estamos prolongando a coisa, nós só temos uma saída, é o Senhor Todo-Poderoso. E quando fala no Brasil, então, meus irmãos, nós não podemos de forma nenhuma ser ingênuos de que o governo brasileiro vai ajudar o seu povo. Nós não temos governo brasileiro capaz de ajudar o povo brasileiro. Ai de nós, se não for o governo de Deus. Pois pagamos impostos, mas os impostos não chegam àqueles que necessitam, não chegam nem àqueles que não necessitam, não chega para ninguém, é isso que nós sabemos. Mas o nosso discurso não é político, o nosso discurso é espiritual. Enquanto o Brasil não se convencer que precisa do Senhor, e aí quando eu falo Brasil, são as pessoas brasileiras, o povo do Brasil, que precisa entender que não é governo que vai mudar a nossa história, mas sim o Senhor Jesus em nossa casa, a nossa família restaurada, a nossa família fora da
tenebrosidade que a televisão impõe dentro da casa, a destruição de casamentos, não é? A transformação das pessoas em suas mentes, a optar pelo sexo igual, quando isso sim for entendido como um grande problema para a nossa nação, aí nós vamos avançar para o Senhor. Sabe por quê, queridos? Nós precisamos de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra, como já citei anteriormente. Então o que nós precisamos buscar de Deus, já que a resposta é nele? Primeiro, nós precisamos de discernimento do tempo e das épocas. Em Lucas capítulo 12, verso 56, Jesus tratando exatamente sobre a questão do discernimento dos tempos, ele chama os sacerdotes judeus de hipócritas, os homens da política de hipócritas, o povo de hipócrita, por conhecerem os sinais da terra, ou seja, quando está chovendo, quando vai fazer calor, mas por não conhecer, por não buscar a paz enquanto há tempo. É isso aqui que é o nosso objetivo. O nosso propósito deve ser buscar a paz enquanto há tempo. Eu quero ler para você Lucas 12, 56, na tradução King James atualizada, que diz assim: hipócritas, sabeis muito bem interpretar os sinais da terra e do céu, como não consegues discernir os sinais do tempo presente? Buscar a paz enquanto há tempo. Eu acho interessante que o buscar aqui não está como uma ordem, mas está como imperativo, particípio, presente na tradução. No grego, um imperativo continuado. É preciso ir o tempo todo, em cada segundo, buscando a paz. E uma coisa que nós precisamos saber é que a paz já está disponível. Quando fala paz aqui, queridos, é o equilíbrio espiritual. O que é capaz de solapar o intento do mundo tenebroso em nos abalar. Nós não podemos e não seremos, de forma nenhuma, abalados por qualquer vento, porque somos discernidores do tempo espiritual. Buscar a paz enquanto há tempo, o Senhor Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não é a paz que o mundo tem. Que paz é essa? Gálatas capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito também está lá, paz. É uma das vertentes do fruto do Espírito. Quando temos o Espírito Santo em nossa vida, nós temos equilíbrio, temos paz. Temos condição de, em qualquer momento do enfrentamento, seja enfrentamento natural ou advindo da potencialização do mundo tenebroso, nós não iremos nos abalar, pois sabemos em quem temos crido, e Ele é poderoso. Aleluia. Nós sabemos que a nossa vitória é garantida, como diz Romanos 8,37, sois mais do que vencedores, não nos abalamos. Eu quero dar aqui para você uma menção de uma experiência pessoal. Eu não tenho emprego de carteira assinada. Estou no ministério pastoral e sou advogado. Hoje, sinceramente, irmãos, eu vivo pela fé. Completamente pela fé. Já desde a minha decisão de viver pela fé no Senhor, quando entrei para o ministério, era pela fé mesmo. Não é? E estou vivendo pela fé. Nesses tempos agora, se eu for confiar na minha profissão, eu não terei condições nenhuma de me sustentar. É milagre. Porque quem é que vai pagar advogado enquanto precisa pagar alimento para comer? Não é verdade? A minha área era para empresas. Hoje eu não tenho nenhum contrato com nenhuma empresa. Não tenho. Porque as empresas suspenderam todos os contratos. Algumas delas tiveram
a capacidade no ano de 2020, chegar em março e me passaram alguns e-mails quebrando os contratos, só isso, e não me deram mais nenhuma resposta. E algumas até disseram, nós vamos suspender com o senhor o contrato até março de 2021, mas nós precisamos que continue atendendo as nossas demandas. Ah, que legal, vou trabalhar de graça. Mas eu fiz isso para muitos sem receber nada, porque pelo menos a promessa aqui em 2021, em março, recobraria os contratos. Sabe o que aconteceu? Mandaram outro e-mail, pedindo mais 6 meses, e que eu continuasse a trabalhar. Que é isso? Não é? E quer dizer, todos, né, precisam, e o advogado pode morrer de fome. Mas glória a Deus, queridos, que eu nunca dependi da advocacia. Ela foi apenas uma coisa na minha vida, mais uma, não é? Sempre dependi do Senhor. É Ele que abre as portas, é Ele que faz as coisas acontecerem. E chegando agora, neste mês de março, não é? Onde foi tudo capitaneado para voltar a receber, sem dinheiro vindo na conta. Só a misericórdia de Deus. Pasme você, os clientes que eu tenho mais simples, são aqueles que não pararam nenhuma vez de me pagar. E hoje eu estou sobrevivendo na minha vida profissional, não é? Glória a Deus que a pastora Hélida é concursada na Prefeitura da Serra, mas porque os simples continuam a manter o seu compromisso comigo. Eu louvo a Deus, queridos, porque nada falta. Até quando chegou na sexta-feira, no último momento, eu tenho, não é? Deus nos abriu a porta para a Thalita estudar numa escola que está dando um desconto de 50%, porque também está difícil para eles. Mas preciso pagar em dia. Chegou na sexta-feira e não tinha dinheiro. Se eu não pagasse R$420 da mensalidade da Thalita na sexta, ela iria para 840 a partir de sábado. E eu só pude fazer uma coisa: Senhor, tem misericórdia de mim. Uma coisa que o pastor não pode fazer: pedir dinheiro emprestado para ninguém. Imagina isso. Ô, Claudinei, você tem dinheiro para me emprestar aí? Pastor, estou morrendo aqui. Se o pastor não tem fé, irmãos, quem é que vai ter? A única coisa que eu pude fazer foi entrar em contato com os clientes que estavam me devendo. E quem está devendo, irmãos, já está devendo mesmo. Ainda mais advogado que não vai executar. Eu nunca executei um cliente por dia. E a misericórdia de Deus me veio. Porque eu liguei para um cliente, já tinha até esquecido dele, me devendo. Já a causa dele já está resolvida. Ia pagar para quê? Mas aquela pessoa falou assim: não, doutor, me manda aí o número da sua conta aí que eu vou depositar para o senhor aí o que o senhor está precisando. E era exatamente a parcela do meu comprometimento. Sabe de uma coisa, queridos? Quando nós dependemos totalmente de Deus, Ele vai trazer a nossa memória para fazer nos lembrar, vai nos fazer ter esperança. Aonde é? Em quem você vai falar? O que você vai falar? Para não te trazer nenhum tipo de desamparo. E eu achei que Ele nunca iria poder me pagar. Mas para a glória do Senhor, por meio da oração que eu fiz: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso da Tua ajuda. E aí, o Senhor abriu as portas. Com isso eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que você também pode e deve confiar no Senhor. O Salmo 37:5 é uma experiência simples da minha parte, mas eu já tive soluções de coisas muito mais grandiosas, não é, e difíceis do que essa. Mas Salmo 37:5 nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E o Senhor me disse que no dia que eu entregasse a minha vida para Ele, plenamente, nada iria me faltar. Amém, irmãos? Confie no Senhor. Estamos em tempos tenebrosos? Estamos. Portas de emprego não estão se abrindo? Estão. Dificuldades imensas? Sim. Mas não deixe a sua fé decair. Não misture a aparência com a essência. Nós vivemos o mundo espiritual divino. O reino de Deus é a nossa casa. E no reino do Senhor há fartura.
Quando o filho pródigo estava lá passando a dificuldade fora da casa do pai, ele diz: eu voltarei para a casa de meu pai, porque lá até os empregados têm fartura de pão. Creia nisso. Levante sua mão comigo em nome de Jesus nessa manhã e apregoe isso para a sua vida. Diga assim: na casa de meu pai há fartura sempre. Aleluia. E eu digo uma coisa para você: está passando dificuldade, irmão? Não fique passando dificuldade não. Venha para cá. Procure na igreja. Pode ser que nós não tenhamos nada para compartilhar com você, mas o Senhor vai fazer aparecer. Agora, não fique vivendo dificuldade, não é? Tem gente que acha que a igreja é só lugar para levar dinheiro. Não, aqui é lugar que nós é que levamos bênção para a nossa casa. É diferente, não é? Você abre aí as redes aí, abre os sites, os haters, não é só falando mal da igreja. Ai de nós, o Brasil, se não tivesse a igreja. Imagina se não tivesse igreja nenhuma, o quanto de bandidos estariam na rua. Que se não fosse o Senhor, o que eu ia ser? Não tivesse Deus, irmãos, eu ia ser corrupto, assim como todos são que não são do Senhor, não é? Eu estou fazendo um serviço para uma empresa aí, nesses dias aí, que funcionários furtaram equipamentos da empresa. E aí, nós vemos brasileiros que reclamam que existem os deputados, senadores, vereadores, prefeitos, governadores, mas já se diz um ditado popular que a ocasião faz o ladrão. Não é isso? Quem já ouviu esse ditado? Então, nós temos que nos cuidar também como filhos de Deus, queridos, para que não venhamos a cair numa tentação de ocasião, e aí nos tornemos também desonestos, infratores, porque o ser humano o tempo todo está no pecado. Nós podemos nos tornar infratores quando recebemos um troco a mais. Está tão difícil as coisas, vem um troquinho a mais, opa, quando alguém entrega alguma coisa que não é sua, opa, a vantagem. Na escola, quando tem oportunidade de plagiar um trabalho ou olhar a resposta do colega, oba, não é oba não, é misericórdia. Desvie seu olhar, sai disso. Nós não podemos cair em tentação, porque a nossa carne é fraca, sim, Senhor, queridos, mas o Senhor fala que o Espírito está preparado. Por isso que nós precisamos nos alimentar da palavra, nós precisamos buscar o Senhor, tempo sozinho com eles, o tempo todo escravizar o nosso corpo, submetê-lo ao domínio, a nossa carne, para que possamos continuar, como o que vou compartilhar aqui, em tempos tenebrosos. Nós precisamos ter confiança plena, fé constante. Eu quero deixar aqui para você 2 salmos muito lindos, que fortalecem a minha fé e quero compartilhar com você. O primeiro é o número 10, ou melhor, o número 9, o verso 10, Salmo 9, verso 10, diz assim: os que conhecem o teu nome, confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que o buscam. Eu gosto dessa parte. O Senhor jamais abandona aqueles que o buscam. E aí tem um outro salmo que você pode marcar para você, para nutrir a sua confiança plena, é Salmos 20, os versos 7 e os versos 8. Esse então é maravilhoso, que o salmista diz: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos em o nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Aleluia. Confiam nas ferramentas, confiam nas armas, confiam nos instrumentos, no dinheiro, mas nós confiamos no Senhor, nosso Deus. O nosso dinheiro não é a nossa confiança, o nosso dinheiro é a prova de nossa fidelidade ao Senhor. O que acontece com aqueles que confiam nessas coisas? O salmista diz: eles vacilam e caem, mas nós que confiamos no Senhor, nós nos erguemos e estamos firmes. É esta parte que nos cabe, continuar de pé.
Há pouco tempo atrás aí eu compartilhei essa mensagem, né? Permanecer de pé. Está no YouTube. Entra lá, assista. Veja como Deus nos ajuda a permanecer de pé. Como permanecer firmes quando alguém de nossa família adoeceu ou até faleceu. Na minha família também, que eles teve morte de Covid. Eu poderia ter me imiscuído na segurança do cuidado e não me relacionar com ninguém, como alguns fazem. Mas eu sou médico de almas, juntamente com o Espírito Santo. O meu papel na terra é socorrer aqueles que precisam de ajuda. A porta do consultório, do hospital está aberta, meu irmão. Não é? É só você vir e nós vamos orar juntos. Nós vamos enfrentar juntos. Sabe por quê? É preciso nos manter de pé. Você como líder familiar, pai de família, mãe de família, é preciso se manter de pé. É preciso continuar trabalhando. É preciso sim continuar orando. É preciso continuar ministrando na sua casa. É preciso continuar pregando o Evangelho, pois é para isso que aqui estamos. Pois a nossa vida, ela é eterna. E é lógico, é preciso obedecer às ordens de nosso Estado para nos manter na palavra. Pois a palavra diz que os filhos de Deus precisam honrar as autoridades superiores que foram colocadas como ministros de Deus para as coisas temporais. Então, se houver uma ordem, um decreto governamental, nós temos que acatar. Nós oramos pelos nossos governantes, para que o Senhor possa mudar o coração deles e a mente deles, para que não se deem à corrupção. Oramos pelo nosso povo, para continuar andando e permanecer de pé e confiar no Senhor. Mas enquanto o povo buscar o seu próprio agrado, não é? Desobedecendo às ordens, como foi tanto falado, não façam carnaval, não vão para as praias, não viajem, não aglomerem. Aí a saúde está acolhendo o que aconteceu no carnaval deste ano. Estamos chegando a 2.000 mortos por dia. Mas é a desobediência. Nós não, queridos, nós temos confiança plena no Senhor, obedecemos às Escrituras e nos mantemos de pé, fazendo tudo o que é possível. Por fim, nessa palavra dessa manhã, para que possamos vencer tempos tenebrosos, enfrentá-los e permanecer durante todo o tempo, é preciso andar em Cristo. Há 2 domingos atrás, eu compartilhei aqui essa palavra, Cristo como caminho, o caminho do ungido, caminhando em Deus. Caminhar em Cristo quer dizer caminhar em Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a minha vida precisa ser tal qual a vida dele, a vida de Cristo, a vida de ungido. Você é ungida, é ungido de Deus, é precioso, é preciosa. E uma caminhada de ungido é caminhada de discípulo, é a forma de vida do Filho de Deus enquanto é embaixador do reino na terra. Efésios capítulo 5, versos de 15 a 16. Olha o que a palavra de Deus diz para nós que andamos em Cristo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Paulo fala aqui aos irmãos com clareza como são os dias. Os dias são de enfrentamento tenebroso, são dias malignos. Maus aqui, a palavra pode ser dias malignos, ou seja, dias de influência do império das trevas. Como que nós temos que nos conduzir, como nos andar como ungido dessa forma? Nós precisamos ser prudentes e sábios. A palavra nécio quer dizer aquele que sabe o que deve fazer, mas não faz, ou seja, o imprudente, o desprovido de equilíbrio emocional e psíquico. Misericórdia, é louco, né?
Quantos nécios nesses dias aí? Um dia desse, eu já compartilhei isso aqui na igreja, veio um funcionário de uma empresa estatal, ele é um terceirizado da Companhia de Águas do Espírito Santo, a Cesan, para fazer uma vistoria aqui no templo. Nós estamos trabalhando aqui, porque nós temos um poço artesiano, a igreja tem. Ele veio aqui para fiscalizar, e chegou, empurrou o portão e foi entrando. Primeiro, não pediu licença, depois entrando sem máscara. Eu falei: não, senhor, cadê a sua máscara? Não, eu não uso máscara, não. Falei: não, senhor, então aqui você não entra, porque nós temos protocolo, estamos seguindo as ordens do governo, distanciamento social e uso constante de máscara. Aí o que ele fez? Eu tenho lá no carro, mas não vou pegar não, porque todo mundo vai morrer mesmo, então saia e morra lá fora. Mas a pessoa ainda sem nenhum preparo. Aí depois ele, na hora da saída, eu acho que ele se deu conta, né, da coisa. Me desculpa aí, eu sei que tem fiéis que frequentam. Pois é, exatamente. Então, se o senhor pegar a sua máscara, o senhor pode voltar, está à disposição aí para fazer a fiscalização. Ele: não vou pegar não. Aí sentou lá fora, preencheu lá, nem sei, talvez até o que ele falou lá. Mas veja, isso é uma atitude de nécio. Existe uma regra, inclusive para ele como funcionário. Uma regra para nós. Eu só estou sem máscara aqui pelo distanciamento que eu estou de você, querido. Mas aqui dentro do templo nós precisamos estar assim, é uma regra do governo. Não sei se é mais benefício que malefício, não sou cientista, mas eles falaram que é e nós temos que obedecer. É ou não é assim? É. A palavra de Deus diz que nós temos que obedecer às regras das autoridades. Nós precisamos andar como Cristo. No dia que Cristo foi interpelado para seguir as regras, Pedro não queria seguir. Senhor, estão aí fora e querem cobrar meu imposto e o seu. Veja que negócio é esse, Jesus. Pedro falando com Jesus: Jesus, tudo bem. Aqui, ó, Pedro, pega essa vara aqui, vai ali, pesca um peixe, abra a boca do peixe, lá dentro vai estar uma moeda, o nome dessa moeda é estáter. Pega o estáter e paga o imposto por mim e por ti. Duas coisas maravilhosas. Eu já preguei nessa palavra, irmãos, e todas as vezes eu acho fantástico, que Jesus pagou o imposto da pescaria, pois ele era o mandante da pescaria, e Pedro era o executor, então tinha que pagar 2 impostos, paga o seu e o meu. Nós estamos chegando na época do imposto, queridos, não podemos sonegar, não podemos ser nécios. Depois queremos bênçãos financeiras de Deus, quando na verdade estamos sonegando, inventando coisas que não existem, mentindo na declaração. E são muitos que assim fazem, achando que é normal. Não, porque o governo gasta o dinheiro todo, como eu falei aqui. Irmãos, o problema é dele, ele presta contas para Deus. Nós também prestamos, e eu quero prestar uma boa conta. Nós precisamos fazer o certo. Em tempos tenebrosos, queridos, andar como Jesus é andar ungido, diferente, de forma separada, sendo legal nas coisas que exigem legalidade, sendo emocional, equilibrado naquilo que precisam dos sentimentos, manifestando amor, solidariedade aos que precisam de solidariedade. A igreja, há poucos dias atrás, foi local de expansão de solidariedade. Nós ajudamos a comunidade da Serra. Aqui foi distribuído mais de 250 cestas básicas para pessoas que precisavam de ajuda. Recebemos doações de empresas, doamos, passou e foi. Hoje não temos mais nenhuma para doar, porque tudo nós fizemos. É o nosso papel de ser solidários, é o nosso papel de servir. Precisamos fazê-lo. Não podemos esquecer que em tempos tenebrosos, o reino é o lugar de abrigo. A sua casa é lugar de abrigo, onde é reino de Deus. A sua vida é espaço de abrigo. Assim como o Senhor está de braços abertos o tempo todo, nós também devemos estar. O templo é local de abrigo. A igreja, a liderança, o ministério é o espaço, é a atuação de amparo e socorro, pois é assim que o Senhor nos chamou. Para finalizar,
Andar em Cristo é viver nele. Isso quer dizer plenamente entregue ao seu cuidado de amor. Quando somos abarcados pelo cuidado do amor de Deus, nós também cuidamos e cuidamos bem. Vamos colocar de pé, no nome de Jesus. A questão é, a palavra foi significativa para você? Se ela foi significativa para você, eu quero lhe oportunizar buscar aqui o Senhor. Então, por gentileza, põe a mão à altura do seu peito. E faça uma oração comigo aqui. Você pode fazer nas suas palavras, reconhecer o Senhor, render-se à ajuda dEle para um caminho agradável, vitorioso. Senhor, nós estamos juntos aqui agora. E Senhor, sabemos dos enfrentamentos, conhecemos a dificuldade, Senhor, as lutas que são muitas. Cada um de nós tem uma percepção dessa dificuldade muito grande, Senhor. Sozinhos nós não conseguimos, por isso, precisamos estar em Cristo, em Ti, Senhor. Vivendo, Senhor, vida, verdade, sendo nosso guia, onde realmente com graça podemos caminhar. Deus nos abençoe nisso, nos socorre em nossa fragilidade. Não nos deixa ser de forma alguma, Senhor, solapados pelo império das trevas, seduzidos pelo mal. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer a nossa fraqueza e pedir a Ti socorro. Tua palavra nos traz, ó Deus, a percepção do salmista: eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro? Ele mesmo respondeu: o meu socorro vem do Senhor. Então, Senhor, socorra-nos. E é em adoração ao Senhor que nós reconhecemos que o Senhor é o nosso socorro presente na hora da grande tribulação que nós estamos enfrentando. Nos ajuda nisso, Senhor, em nome de Jesus. Sabe, meu irmão, minha irmã, é possível que estejamos precisando tanto de ajuda, que não estamos tendo forças para orar como se deve. Mas o Senhor nos ajuda. Aqui tem bastante espaço na frente, embora o ideal é você permanecer onde está, mas tem espaço, então você pode ficar espaçado. Pastor, eu gostaria de receber uma oração. Preciso para mim e para minha família. Enquanto nós estivermos orando aqui, vem aqui à frente. Com essa atitude você está dizendo para Deus: Senhor, eu estou necessitado, necessitada. Irmãos, diante do Senhor nós não podemos demonstrar nenhuma fraqueza no sentido de que, o que vão pensar de mim? Esse não é o problema é o que Deus está vendo em você. Então, enquanto louvamos, por gentileza, se você quer oração, pode vir. Vem me visitar hoje aqui.
ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. E eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Clame por ali. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito, fogo, incendeia, 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 incendeia. Senhor Deus, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, porque nós cremos no milagre, nós cremos no extraordinário. E o extraordinário, Senhor, para aqueles que são naturais, para nós, ó Deus, é sobrenatural, é o mundo espiritual que nós vivemos. Então, Senhor, tanto a esses que estão aqui, que manifestaram diante de Ti agora inequivocamente, Senhor, nós precisamos do Senhor, muito mesmo de ajuda. Assim como nós também, ó Deus, que sabemos já e estamos vivendo assim, nós dependemos do Senhor. Nos socorra, Senhor, e continua a nos socorrer. É o nosso clamor, Deus. Nós sabemos que o Senhor não recolhe as suas mãos, mas nós é que precisamos de ajuda para a percepção disso. Nos ajuda a perceber que o Senhor está agindo. Nos ajuda a perceber o tempo todo, Senhor, que não estamos abandonados, pois nós sabemos que não estamos. Nós sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor mesmo prometeu: eu estou com vocês todos os dias. Nos ajuda, Senhor, em nossa fé, para assim crermos.
em nome de Jesus. Abençoe a cada um dos teus filhos, tantos que estão aqui presencial, quanto aqueles que estão em suas casas agora, Deus, também em atitude de reconhecer que precisam de Ti. É assim, ó Deus, que nós clamamos, é assim que nós cremos, e é assim, ó Deus, que multiplicamos, como ministro do Senhor, a atuação do Senhor na vida das pessoas aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e creia. Deus abençoe e creia. Deus abençoe e creia. Amém. Amém. Podem voltar aos seus lugares. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Nós vamos participar também agora pela manhã da ceia do Senhor. Para o ano de 2021, assim nós estamos fazendo. Toda a celebração de domingo manhã e à noite, nós ministramos a ceia. E a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, o que eu recebi do Senhor, diz o apóstolo Paulo, isso também os ensinei, que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: comei dele todos. Isso é meu corpo, que é dado por vós. Depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso também, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes o pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, enquanto louvamos, você pode se dirigir à mesinha, pegar. Nós não estamos fazendo aquela distribuição pessoal, então se dirija até a mesinha para pegar o seu. E nós vamos participar da ceia do Senhor. Assim errei, a bagagem do passado eu carreguei, e percebi que estou preso por erros que cometi. Levante seu pão. Só um instante, antes de ministrar a ceia, irmãos, você que está presente conosco, é membro de uma igreja evangélica, no sentido de seguir a Cristo, batizado nas águas,
está em comunhão com a sua igreja, querendo participar, é só pegar os elementos da ceia e participar conosco, tá bom? Levante os elementos da ceia aí, o pão. Repita comigo. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, vivêssemos para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Participemos do pão. Vamos repetir o verso. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Participemos do cálice. Essa verdade de Deus para todos, e nós sabemos que é nosso papel investir no reino de Deus para que esta bênção possa ocorrer e para que mais bênçãos venham sobre nós. A lei da semeadura é clara. Daí de volta você vai ter medidas realmente abençoadoras. Mas a nossa adoração ao Senhor tem que ser feita com alegria, felicidade nele. Então, eu quero compartilhar com você agora a oportunidade que você tem de adorar a Deus com seus dízimos, suas ofertas. Nós temos um gasofilácio aqui à direita, outro lá à esquerda, máquina de cartão, QR Code do PicPay, número de Pix, tudo isso para facilitar para você entregar a sua adoração ao Senhor. Então, com alegria, nós vamos celebrar e vamos adorar a Deus agora, com os nossos dízimos, nossas ofertas aqui no culto presencial. E você que está online, está aí na tela para você, bem como também em nosso site bvitoria.com, na janela dízimos e ofertas, todas os caminhos, né, a receitinha de bolo, de como você inclusive solicitar um boleto bancário pelo Paytime. Louvemos ao Senhor. Todos em um só lugar a congregar. Começar a festa, Deus está nesse lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Corações unidos, prontos para começar a celebrar. Já se ouve os gritos, Deus está neste lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Nós vamos
Glória a Deus, que toda sorte de bênçãos espirituais venham sobre a sua vida financeira. Repita comigo assim: eu recebo. Amém. Tome posse, pode sentar por gentileza. Nós temos para a semana alguns avisos importantes, especialmente para as mulheres, né? Amanhã celebramos o Dia Internacional da Mulher, não é isso? Então eu quero convidar as mulheres para vir aqui à frente. Nós vamos fazer uma oração, mais uma, né? Quinta nós já oramos, nós vamos fazer agora mais uma. Esse mês de março nós estamos celebrando, né, o elemento feminino. Por gentileza, vem aqui à frente. E na quinta-feira, nós estamos tendo um culto diferenciado, mensagem pregada pelo elemento feminino da igreja. E, gente, dia 11, não é? Dia 11, que é na quinta-feira, vocês vão estar premiadas. A pastora Jonadak vai sair do reservado dela e vai vir aqui presencialmente para trazer uma palavra para vocês, para a igreja. Então, nós não podemos perder, né? Vamos estar aqui presentes mesmo para receber a mensagem de Deus aí no dia 11. Eu quero pedir os homens para ficarem de pé e levantar as mãos para cá. Vamos ministrar essa oração. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que temos de ter uma igreja abençoada com o elemento feminino, Senhor. Mulheres, ó Deus, realmente comprometidas com o Senhor, cheia da graça divina, ajudadoras, Senhor, líderes ministeriais. Nós abençoamos, ó Deus, cada uma delas e suas famílias, que neste mês, ó Deus, que a igreja celebra, ó Deus, a importância das mulheres, Senhor, para o reino. Nós louvamos a Ti por nos abençoar com mulheres comprometidas com a causa do Senhor, abençoadoras, discípulas, e nós ministramos, ó Deus, a elas a bênção em todos os sentidos, ó Deus, em todas as áreas, emocional, financeira, espiritual, especialmente, para que a bênção do Senhor lhe seja, Senhor, muito, mas muito recebida, como diz a Tua palavra, que elas venham como chuva seródia sobre elas todo o tempo, em nome de Jesus, amém. Homens, vamos dar uma salva de palmas para elas? Então nós esperamos vocês na quinta, viu, mulheres, que vai ter alguma coisa especial para vocês. Podem ir para seus lugares. Queridos e queridas, no dia 21 de março, nós vamos ter uma programação, pode sentar, uma programação especial, no culto das 18h30. A Thalita, minha filha, está fazendo 15 anos, a gente não tem como fazer festa mundana, mas nós podemos fazer um culto ao Senhor de adoração a Ele. Então o culto das 18h30 do domingo, nós vamos fazer um culto de adoração e celebração ao Senhor, pelo aniversário de 15 anos da minha filha, que é líder ministerial, líder de célula, toca piano, está aqui constantemente conosco na ministração. Ela só não está nessa manhã por causa da enfermidade que nós já oramos, e eu creio que ela está curada em nome de Jesus. Mas no dia 21 nós vamos louvar ao Senhor, por ter esse presente de Deus, com os talentos que ela tem, e nós vamos celebrar o Senhor pela sua vida. Então, é um culto ao Senhor. Pedimos a você para não deixar de comparecer. Nós vamos estar com todas as medidas, é claro, mas vamos ter uma atuação, alguma coisa especial para louvarmos ao Senhor. Eu gostaria muito de dar uma festa, mas eu não tenho nem as condições, e nem agora é o momento, mas um culto ao Senhor nós podemos. Então você, meu querido e minha querida, é nosso convidado. Tendo no coração o desejo de honrar a família pastoral, você fique à vontade de fazê-lo. E nós vamos estar com as condições aqui para que também neste culto de celebração a honra possa ser feita a Thalita. O que é honrar? É agradecer ao Senhor e não deixar
de manifestar o coração de reconhecimento para ela. Então nós vamos estar aqui celebrando ao Senhor juntamente com vocês, nesse culto especial, 21 de março, na celebração da noite, culto celebração 2, às 18h30, terá toda uma programação diferenciada para esta celebração. Amém? Com isso, e esses avisos e o culto dessa manhã, nós estamos nos encerrando aqui. Vamos ouvir o piano e depois vocês estarão saindo. Mas nós temos ainda presentes de Deus. E presentes de Deus que eles são muito importantes para nós. Vai aparecer na tela alguns nomezinhos. Eu quero que, por gentileza, você coloque-se de pé. A Ana Luísa e o Rafael, é o casal. Amém. Vamos mostrar a nossa alegria, queridos, em tê-los conosco pela primeira vez. Aquela alegria que nós demonstramos com exatamente isso aqui, ó. Vamos lá? Deus abençoe, vocês são um presente de Deus na nossa vida. Pedimos para continuar vindo. E Deus colocando no seu coração, nós estamos de braços abertos para estar com vocês até a volta de Jesus. Amém? Então nós vamos ouvir o piano. Eu vou estar lá na porta para dizer a todos uma boa tarde. A graça e a paz.